vamos lá, pessoal, se liga aí, vamos dar continuidade à segunda aula de respiração celular. Nós vamos falar, bom, hoje, né, vamos dar continuidade à respiração celular. Quem está chegando agora aqui, não vem para cá não, vai para a aula anterior, quando eu falo dos aspectos gerais da respiração celular, que é muito importante você ter uma noção geral. E hoje nós vamos falar da glicólise, não é isso? Glicólise, o nome já é sugestivo. O que é glico? Do grego vem carboidrato, glicose, açúcar, né? Lise é o que? É quebra. Então é a primeira fase da respiração onde vai ter a quebra da glicose, né? Na realidade, a glicose tem 6 carbonos. Na glicólise vai haver a formação, vai haver a quebra dessa molécula com 6, vai formar uma molécula com quantos carbonos? Com 3 carbonos. É óbvio que tem várias reações para ocorrer isso. Nós vamos hoje dar aqui o simplificado para o ensino médio. Então são 10 reações químicas que vão ocorrer para quebrar uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, os famosos piruvatos ou ácidos pirúvicos. Tranquilo? Então vamos lá. Então, lembrando aqui que eu já falei na aula passada sobre as etapas da respiração, né? E a glicólise é a primeira etapa da respiração. Lembrando onde ela ocorre? Lá na parte fora da mitocôndria, no citoplasma, no citosol, lá no hialoplasma. E outra coisa que nós temos que lembrar dela é que ela é uma fase anaeróbica, diferente do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que ocorrem dentro da mitocôndria e necessita a presença do oxigênio. Então são aeróbicos. Beleza? Então presta atenção, não chega aqui não. Vai primeiro na outra aulinha que eu falo com isso aí com mais calma. Então vamos lá. O que seria então a glicose? Como eu falei anteriormente, a glicose é a primeira fase da respiração celular e é onde vai haver a primeira quebra de uma molécula de 6 carbonos e uma molécula de 3 carbonos. E a energia contida nessas ligações que foram quebradas vão passar para o NAD, né? O NAD+, que vai se reduzir, vai ficar NADH ou NADH2 e vão ser levados lá para a respiração, na última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Então, basicamente, a glicose vai fazer isso. Aí vamos lá. E qual o objetivo da glicose? O objetivo da glicose não é quebrar, da glicólise, não é quebrar a glicose, só que não pode quebrar de uma vez. Então, ela vai fazer a primeira quebra. E a energia contida nessas ligações vão passar para o NAD, né? E vão lá para a cadeia respiratória. E o piruvato que vai se formar, as 2 moléculas de piruvatos que vão se formar, vão dar prosseguimento para continuar sendo quebrado, para continuar sendo formado mais ATP. Lembrando que na glicose também há a formação de 4 ATPs. Só que formam 4 ATPs, mas a glicólise vai utilizar 2. Então o saldo energético da glicose são de 2 ATPs. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta está sequinha. Valeu? O gatinho aí, vamos lá. Vamos continuar aqui então. Bom, isso aqui eu também falo lá na primeira aula, então você volta lá com calma, presta atenção lá, que a gente vai mostrar só rapidinho. Então o que me interessa hoje é que na parte do citoplasma, onde tem a parte líquida, onde tem o citosol ou hialoplasma, é onde vai ocorrer a glicólise. Já na mitocôndria, os dois outros processos que eu citei, a cadeia respiratória, que é a última fase, e a segunda, que é o ciclo de Krebs. Então aqui é que me interessa, aqui é que vai ocorrer a glicólise, aqui que a molécula de glicose vai ter a sua primeira quebra, ok? Não vai ser total, mas vai ser a sua primeira quebra. E na mitocôndria, como eu falei, o ciclo de Krebs é a cadeia respiratória. Dorme não, se liga aí. Ó, o Titi demorou a gravar porque o Tiagão tava aí, né? Fez um mesinho, então agora eu tive mais uma folguinha, mas o Tiagão tá bonitão. Presta atenção. Bom, aqui é só para você perceber uma coisinha aqui. Isso aqui é a fórmula da glicose, fórmula molecular. Ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essas duas outras formas também são formas da glicose. Só que essa aqui é uma forma linear e essa aqui é uma forma fechada, uma forma cíclica. Então, se cair no vestibular qualquer uma dessas fórmulas aí, você não vai ter problema. Todas elas, as 3 são forma da glicose.
é só você conferir. Tem que ter todas elas 4 carbonos. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tem que ter quantos oxigênios? Tem que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem que ter 12 hidrogênios. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui teria que ter outra 12. Então todas são moléculas da glicose. É bom você sempre ficar ligadão aí. Não dorme não. Vem com o Titi Rhodes. Cai lá no vestibular, cai no Enem e vai cair na minha provinha, hein? Se liga aí. Um abração. Mas não acabou não. Então vamos lá. Basicamente o que é a glicose? É a quebra da molécula de glicose, que tem 6 carbonos, em 2 piruvatos ou ácidos pirúvicos, que tem quantos carbonos? 3 carbonos. Essa quebra vai consumir 2 ATPs, 2 moléculas de adenosina trifosfato, e vai formar 2 de adenosina difosfato. Mas, em contrapartida, vai formar 4 ATPs. Então vai ter um saldo energético de 2 ATPs no final. Então na glicólise vai haver a produção, pelo que nós estamos vendo aqui, de 4 ATPs e 2 piruvatos, além de 2 NADs a gás. Tranquilo? Presta atenção, se liga aí. Então tá lá a glicose com 6 carbonos, formando 2 moléculas de piruvatos com 3 carbonos. Então consumiu 2 ATPs, mas formaram-se 4 ATPs. Tendo um saldo de quantos ATPs na glicólise? 2 ATPs. Guarda isso aí, porque no final a gente vai fazer o balanço energético total da respiração, da respiração celular. Valeu? Vamos prestar atenção aí. Então vamos lá. Simplificadamente, só para você ter uma ideia, a glicose com 6 carbonos vai dar origem a 2 moléculas com 3 carbonos, que são os famosos piruvatos ou ácidos pirúvicos. Para isso vai ser formado, vai ter um saldo final de 2 ATPs e vai produzir 2 NADs a gás ou 2 NADs H2. Tranquilo? Esses 2 NADs H2 vão parar lá na cadeia respiratória, onde vai ter a fosforilação e a formação de mais ATPs. Então, você já sabe aí, já se ligou, que na cadeia respiratória é onde vai ter a maior formação de quê? De ATPs. Beleza? Se liga aí, não dorme não. Presta atenção. Aí vamos lá falar. A glicólise é uma via metabólica onde vão ter praticamente 10 reações, né? Aí você olha para isso aí e já se enlouquece. Se enlouquece, vem com o Titi Rhodes que ele vai mostrar pra você. Então vamos, primeiro aqui, vamos tampar para tu não ficar doidão. Beleza? Obviamente isso aqui é um resumozinho da glicólise. Como eu falei, ela tem 10 reações. Tem várias enzimas envolvidas. Aqui, para o ensino médio, a gente só mostra pequenos detalhes. Beleza? Então presta atenção lá. Você tem lá uma molécula de glicose com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa primeira fase é a fase onde haverá um investimento. Você vai gastar para no final produzir mais. É assim que as empresas fazem, assim que os comerciantes fazem, investem para poder ganhar mais no final. Então na glicólise aqui vai haver um investimento, vão ser utilizados 2 ATPs que vão sair na forma de ADP, tá? Então vão ser consumidos 2 ATPs. Então o fósforo vai se ligar aqui a molécula de glicose no carbono 1 e no carbono 6. Só que quando ela se liga nesses 6 carbonos da glicose, ela já muda de nome. Ela não é mais agora glicose, agora ela é frutose 1,6-difosfato. Moleza, né? Um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. A molécula agora é uma frutose 1,6-difosfato. Tranquilinho até aí? Então, fase de investimento. Utilizou-se o quê? O ATP. 2 ATPs. Aí vamos lá. Aí o que vai acontecer agora? Vai haver a quebra dessa molécula em 2 com 3 carbonos. E dessa quebra vai haver a formação de 2 NADs a gás. Então o NAD H+, o NAD+, que estava na sua forma oxidada, vai receber elétrons e prótons e vão formar 2 NAD
a gás, que vão parar lá na cadeia respiratória. E ainda vão ser liberados aqui no citoplasma 2H+. Não esqueça que essa glicólise, ela é realizada no citosol e é uma fase anaeróbica, beleza? Bom, agora o que vai acontecer? Então, veio para cá uma molécula com 3 carbono e um fosfato, uma molécula com 3 carbono e um fosfato. Aí vão entrar nessas moléculas 2 fosfatos inorgânicos, 2 fosfatos perdidos lá no citoplasma. Tranquilo? Então, quando essas moléculas entrarem, então essa aqui veio com 3 com um fosfato entrou aqui, o outro fosfato entrou aqui. E agora formou 2 moléculas com 3 fosfatos. Professor, por que houve a necessidade de botar o fosfato aqui? Para a molécula ficar mais instável e poder ser quebrada com mais facilidade. E os fosfatos aqui foram para manter essas moléculas no citoplasma para elas não se perderem. Então, tudo tem uma lógica nesse sentido aí. Tá? Então, nós estamos na fase de investimento. Só que aqui já houve a formação de quê? De NADH. Bom, agora, essa molécula aqui, essa molécula de 3 carbono, como ela tem fósforo, todas as duas, elas vão perder o fósforo. E como são 2 fósforos, duas moléculas de adenosina de fosfato vão capturar, cada uma captura uma e formam 2 ATPs. Então, uma molécula de ATP vai capturar o fósforo e vai formar uma molécula de ATP. A mesma coisa do outro lado. Então, agora, formou-se quantos ATPs? 2 de um lado e 2 do outro. E vai formar a molécula de piruvato. Então, gastou-se 2 ATPs, mas no final formou-se 4 ATPs. Então, formou-se também aqui os ácidos pirúvicos, que são moléculas com quantos carbonos? 3 carbonos. Então, o que foi produzido no final? 4 ATPs, 2 moléculas de ácidos pirúvicos e 2 NADH. Esse foi o que foi produzido. Qual o saldo energético? Como produziu 4 ATPs, mas consumiu 2, o saldo final de ATP vão ser de 2 ATPs. Não é simples? Molezinha. Precisa ficar decorando nome? Nada disso. Você só tem que saber a essência da glicose. Beleza? Bom, então lá. Isso aqui eu já mostrei lá na aula, primeira aula de respiração celular. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Beleza? Então vamos lá. Esse carbono aqui, ele vem da matéria orgânica, como eu já falei, e vai ser produzido principalmente no ciclo de Krebs. Né? Por que eu falei principalmente? Porque na fase de formação do ácido pirúvico para acetil, antes de entrar no ciclo de Krebs, também vai produzir CO2. Bom, essa água aqui vem do oxigênio, lá no final da cadeia respiratória, o oxigênio vai receber os elétrons, os prótons de hidrogênio, né? E aí vai se formar a água, que pode ficar na célula, pode ser liberada. E a energia contida aqui vai para a molécula de ATP. Então agora, por enquanto, quantos ATP nós formamos? 2. E aí nós vamos ver até no final quantos ATPs vão ser formados. Isso aí também toda hora muda, mas eu vou falar a mudança atual e o que se falava antigamente, para você ficar sem problema. Se liga aí. Então, qual é o saldo energético da glicose? 2 ATPs. O da ciclo de Krebs já estou adiantando para vocês, também são de 2 ATPs. E na cadeia respiratória, nós vamos ver. Não vou colocar aqui nenhum número por enquanto, mas nós vamos ver lá para frente. É variável, mas não tem problema. Tá ok? Bom, então, só para assimilar o que foi produzido na glicólise. A glicose foi quebrada em 2 moléculas de ácido piruvatos. 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos, né? Que são moléculas com 3 carbonos. Produziu-se também 2 NADH e 4 ATPs. Mas qual foi o saldo energético? De 2 ATPs. Tranquilo? Molezinha. Professor, loucura aqueles nomes. Não tem que decorar isso, tem que entender a essência. Presta atenção. O vestibular não vai te pedir essas coisas doidas. Vai te pedir para você entender o processo. Vai adicionar alguma coisa, vai pegar, vai mostrar. Então você tem que ficar ligadão. Vem com o tio Rod. Presta atenção. Bom, aí você começa a olhar uma coisa dessa e começa a enlouquecer. Achar, ai que doideira. Tem nada disso. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a primeira fase da respiração, né? A segunda e a terceira, beleza? A primeira nós já estudamos. Qual é a primeira?
É a glicólise, é o carboidrato sendo quebrado em moléculas de ácidos pirúvicos. Tranquilo? Precisou de oxigênio? Não, é uma fase anaeróbica. Aí vamos lá, esse ácido pirúvico, o piruvato, ele quer entrar. O piruvato quer entrar. E como é que ele vai fazer? Se tiver oxigênio, ele entra na mitocôndria e vai para o ciclo de Krebs. Tranquilo? Aí depois do ciclo de Krebs vem a cadeia o quê? Respiratória. Então o que vai acontecer aqui? A primeira quebra da glicose e no ciclo de Krebs é a finalização da quebra da glicose e liberação de CO2, formando 2 ATPzinhos só, nós vamos ver isso no final. E na cadeia respiratória é onde vão os NADs e os FADs, né? O NAD e o FAD do ciclo de Krebs e o NAD da glicose. E lá é que vai ter a maior fosforilação, a maior produção de ATP, sempre na presença do oxigênio, porque a respiração é aeróbica, o oxigênio que é o aceptor final de elétrons e prótons de hidrogênio. Então, a importância disso lá no final. Bom, se não tiver oxigênio, né, a glicose vai, ao invés de, o piruvato, desculpe, ao invés de ir para a mitocôndria, ele vai permanecer no citoplasma. E aí ele vai fazer o quê? A fermentação. E a fermentação, o saldo final, são só 2 ATPs, que é justamente os 2 ATPs da glicose. E professor, ô Titi, então eu estou vendo aqui que a glicólise é uma fase comum à respiração celular e é uma fase comum à fermentação lática e à fermentação alcoólica? Perfeito, tranquilinho, tá? Só que na respiração celular a glicose ela é toda quebrada, ela é toda desmontada e vai liberar CO2 como resíduo e água. Já na fermentação, a matéria orgânica, né, no caso o piruvato, ele vai ser parcialmente quebrado, ainda vai continuar uma matéria orgânica, no caso aqui da fermentação alcoólica, um álcool, etanol, e na fermentação lática, o ácido lático. Então ainda são matérias orgânicas que ainda têm energia para serem quebradas. Mas isso aí é uma outra aula, inclusive essas fermentações são muito utilizadas na indústria, no comércio, desculpe, na formação de pães e vinhos, queijos, etc. Mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Se liga aí, vamos lá com o Titi, molezinha, hein? Bom, qual é o problema então da glicólise? Problema não, né? O que acontece? Ela vai formar os piruvatos. E o peru quer entrar, o piruvato quer entrar. Ele vai entrar onde? Ele vai para onde? Depende. Se tiver oxigênio, ele vai entrar na mitocôndria, né? E vai se preparar lá para o ciclo de Krebs. Se não tiver oxigênio, ele permanece no citoplasma e vai fazer fermentação lática e fermentação alcoólica. Nós vamos ver isso em aulas para frente. E o ciclo de Krebs nós vamos ver na próxima aula. Tranquilo? Molezinha. Se liga no Titi, hein? Bom, então, resumozinho bonitinho aqui para você. Então, a glicólise nada mais é do que a quebra da glicose, né, em piruvato. A primeira é quebra da glicose. E como é que essa glicose vai parar no seu organismo? Moleza, você vai comer lá um amido, um macarrão, um pão desse tamanho. Esse pão vai ser catabolizado pelo sistema digestivo até formar a menor partícula, que é a glicose. Lá no seu intestino, essa glicose vai ser absorvida pelas células intestinais, vai passar para a corrente sanguínea e vai ser distribuído para as células. E aí vai começar a respiração celular lá no citoplasma, que é a glicólise. Beleza? Molezinha? Bom, esses piruvatos, se tiver sem oxigênio, ou seja, em situações de anaerobiose, né, vão fazer fermentação, ou fermentação lática ou fermentação alcoólica, aqui mostrado para vocês. E vão produzir só 2 ATPs, que são os 2 ATPs produzidos na própria glicólise. Tranquilo? Se tiver condições aeróbicas, esse piruvato que tem 3 carbono vai perder um carbono. Opa, se ele perde um carbono, professor, mas tem 2 aqui, porque são 2 piruvatos, presta atenção. Eu estou falando que um perde o carbono. Como são 2, vão perder quantos carbonos? 2 carbonos. Beleza? Perdeu o carbono e vai produzir uma molécula de acetil com a enzima A, que nós vamos falar lá para frente. Como são 2 piruvatos, 2 vão perder um carbono cada um e vão formar 2 moléculas de acetil com a enzima. Então, um piruvato perde um carbono e forma uma molécula de acetil com a enzima. Na verdade, forma uma molécula de acetil. Aí essa acetil vai se juntar com a enzima e vai formar acetil com a enzima. Esse é um papo para a próxima aula. Esse acetil com a enzima entra no ciclo de Krebs,
né, lá no ácido ciclo do ácido cítrico, e vai liberar a totalidade, a maior quantidade de CO2. Então você viu, 2 carbonos são liberados na formação do piruvato em acetil e 4 são liberados no ciclo de Krebs. Então a maior quantidade de liberação de carbono vai se dar no ciclo de Krebs e também um pouquinho na formação do acetil a partir do piruvato. Beleza? Prestou atenção? Se liga aí! O importante é você saber que o piruvato quer entrar. Aonde ele vai? Se tiver oxigênio, ele vai para a mitocôndria. Se não tiver, ele fica no citoplasma para fazer fermentação. Beleza? Presta atenção! Bom, vamos fazer aqui exercíciozinho com o titio Rod. Exercício light. Deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto molhar a garganta aqui do titio. Então vamos lá. Não se esquece de se inscrever lá no canal e se inscrever lá na minha fanpage que tem tudo lá. Beleza? Então vamos lá. Vou ficar aqui do ladinho para a gente ler aqui. Analise esse experimento considerando se o resultado desse experimento é correto afirmar que. Então você vai analisar esse experimento com calma e você vai analisar depois as afirmativas. Vou adiantar aqui para você que esse ratinho está bebendo uma solução aqui de glicose, oxigênio está sendo bombeado para cá e o CO2 está sendo retirado de uma bomba de vácuo. Tá? Aqui tem água de cal para mostrar que a presença do oxigênio, a presença do CO2. Então são indicadores, beleza? Então vamos lá. O ratinho está bebendo a glicose. Os ratos produzem dióxido de carbono quando absorvem oxigênio? Nada a ver. Pelo fato de absorver oxigênio vai se liberar CO2? Não tem nenhuma ligação. A troca de gás aumenta quando é maior a produção de energia? Vai trocar mais gás quando é maior a produção de energia? Nem, nada a ver. A água resultante do metabolismo da glicose, é produto da oxidação? Não, ele não é produto, ele vai se formar lá no final, né? Ele é resíduo, né? Na realidade, então também não tem nada a ver. E não é do metabolismo, é da quebra da glicose e lá o oxigênio que vai receber e vai liberar essa água. Então tá errado. O carbono do CO2 é eliminado pelos ratos. O carbono do CO2 eliminado pelos ratos é proveniente da glicose. Então, esse carbono que está na glicose aqui é o carbono que vai ser liberado para a atmosfera? Sim, sem dúvida. Eu mostrei para vocês isso, que a respiração celular, lá na formação do acetil e no ciclo de Krebs, é a eliminação dos carbonos totais que vieram da glicose. Então, sem dúvida, a letra D. Então olha com calma lá, bonitinho depois. Vamos fazer mais um aqui. A glicose é um processo que compreende 10 reações químicas. Lembra que eu falei para vocês? São 10 reações químicas. Eu aqui fiz só o quê? Uma simplificação para vocês. Cada uma delas com participação de uma enzima específica. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise anaeróbica. Beleza? Presta atenção aí. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise anaeróbica. A glicose anaeróbica libera energia para a formação de 38 ATPs. Pelo amor de Deus, presta atenção. São 38 ATPs. Talvez lá no final da respiração celular, né? Se falava-se isso aí. Mas a glicose vai liberar quantos ATPs? Somente 2. Presta atenção, pelo amor de Deus. É realizada apenas em células animais e procariontes heterotróficas. Lógico que não, os vegetais respiram. Então os vegetais também fazem o quê? Respiração celular. Então também está errada. Promove a quebra da glicose no interior da mitocôndria. Promove a quebra da glicose? Sem dúvida. É a primeira quebra. E a quebra final vai ser no ciclo de Krebs. Mas promove a primeira quebra. Mas é no interior da mitocôndria? Não, ele quer te pegar, bobinho. Presta atenção, não vai cair nessa. Então é lá no citosol, é na citoplasma da célula, no citosol da célula, no hialoplasma da célula. É um processo responsável pela quebra da glicose. Perfeito, quebrou a glicose, a primeira quebra. Transformando-a em piruvato ou ácido pirúvico.
Beleza, então a primeira quebra da glicose, transformando em 2 ácidos pirúvicos, correto? Belezinha. Então a alternativa D está correta. Transforma ácido lático em ácido pirúvico? Meu Deus do céu. É o contrário, né? Se o se o piruvato não conseguir entrar na mitocôndria, ele permanece no citoplasma. Mas ele é que vai se transformar em ácido lático, não o ácido lático se transformar nele. Tranquilo? Molezinha? Presta atenção. Se liga aí, hein? No Titi vai cair na prova, hein? Bom, não se esqueça lá de dar uma curtida no meu vídeo pra gente continuar fazendo. Lembrando para vocês que esses vídeos são bem caseiros, é praticamente para ajudar vocês, né? E lá na minha fanpage, na minha página lá do Facebook, professor Rodolfo Vansoto, tem também, professor com biologia, Rodolfo Vansoto, tem também perguntas, questionamentos. Valeu? Abração, se liga aí, hein?